STJ decidiu nesta terça-feira mandar o processo dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss para um júri popular. E esse é o tema do nosso quadro Direito em Pauta. Agora, a Justiça em Santa Maria deve definir os próximos passos do processo da Boate Kiss e marcar o júri popular. A defesa dos réus ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Sobre este tema, a gente conversa agora com o advogado criminalista, Dr. Felipe de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, caso a defesa recorra à decisão do STJ e mandar o processo da Boate Kiss para ser julgado, né, em Santa Maria, a decisão sobre esse caso deve demorar mais quanto tempo? Lembrando que, se eu não me engano, o caso se estende já há 6 anos. Exatamente, são 6 anos já. Temos ainda algumas questões, né? Tem esse julgamento, vai haver um acórdão desse julgamento, ou seja, tudo aquilo que se viu ontem no YouTube, né, vai se transformar em papel, né? E a partir daí tem um prazo inicial, que é um prazo de um recurso de embargo de declaração, e depois disso ainda há uma possibilidade de um recurso interno no STJ, que é o recurso de embargos de divergência, mas que existe apenas nas hipóteses em que aquela decisão daquela turma contraria uma decisão de uma outra turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, ainda poderia haver esse tipo de recurso interno antes de eventualmente ter um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas são recursos de cabimento um pouco mais restrito, um pouco mais, bem mais difícil, digamos assim. Em relação ao recurso extraordinário, obviamente eu não tive acesso aos autos e ao conteúdo recursal, mas em relação ao recurso ordinário eu acho mais difícil conseguir manejar nesse momento do processo, talvez em várias divergências, dependendo de como a jurisprudência se posiciona, porque pelo que eu assisti das sustentações orais, um dos argumentos é que essa matéria que estaria sendo apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça seria uma análise de matéria de prova, algo que em vários julgados do Superior Tribunal de Justiça isso não poderia ser analisado. Então é possível que venha se ter esse tipo de recurso, embora tenha acompanhado a manifestação dos defensores, e os advogados disseram que, em tese, gostariam já de ter esse júri de uma vez. Né? Bom, no entendimento dos ministros, os elementos do processo indicam que os responsáveis pela boate e os músicos da banda que tocavam na noite do incêndio cometeram o chamado dolo eventual. Né? O que significa na interpretação dos ministros? Tá, na verdade, dolo, enfim. Sim. Na verdade, nós temos duas modalidades de atribuição de responsabilidade da pessoa, responsabilidade subjetiva. Né? Quando se pratica uma determinada conduta, essa conduta ela é considerada uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. O que é aquilo que a gente na conversa leiga chama de culpa, né? Na verdade estaria vinculado mais à ideia de dolo. Né? O que é a conduta culposa? A conduta culposa é aquela em que se produz uma determinada consequência de um ato sem que o sujeito queira realizar e provocar aquela consequência. Ou seja, quando a gente age descuidadamente numa conduta do dia a dia, e, por exemplo, se tem um copo aqui, eu gesticulo e derrubo esse copo cai e quebra, essa é uma conduta culposa. Né? Por quê? Porque eu não agi com o dever de cuidado que deve agir uma pessoa, por exemplo, que tem um copo de vidro ao seu lado. Então, isso é uma conduta culposa. Nós temos crimes que são crimes culposos. E os crimes, em regra, né, os crimes são dolosos. Né? Sempre que a gente tiver uma previsão legal, a gente vai estar tratando basicamente de um crime doloso. O crime doloso é o crime que a gente pratica querendo alcançar um resultado. Né? Então, só que o dolo ele se divide em 2 dolos. Daí para complicar um pouco a situação, que é o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é esse que o sujeito quer o resultado e que ele alcança aquele resultado pretendido. Por exemplo, eu quero te matar, pego o meu revólver, te dou 3, 4, 5 tiros e alcanço o meu resultado caso tu venhas a morrer. Esse é o dolo direto. No dolo eventual, o sujeito aceita aquele resultado morte. Então é uma situação bastante complexa em termos dogmáticos, em termos de teoria do direito para discutir, mas que basicamente a gente pode tentar reduzir da seguinte forma, que a pessoa age, pratica uma conduta, percebe que pode acontecer aquele resultado e ela, mesmo assim, ela pratica aquela conduta aceitando que aquele resultado venha a acontecer. Ou seja, olha, se acontecer isso, azar. O que me interessa é que eu pratique aquela conduta que eu queria. Na visão dos ministros, as pessoas que estavam envolvidas no fato, digamos que seja um músico, quando soltou o fogo de artifício para
para cima. Quando ele fez aquilo, ele disse, ele visualizou a possibilidade de que poderia haver um incêndio e as pessoas morrerem, mas que ele não estava preocupado com isso, que ele queria, na verdade, era soltar o fogo de artifício e as pessoas que corressem, né? E caso eventualmente acontecesse algum acidente. Então, um incidente, melhor dizendo. Então, essa foi a visão dos ministros. Não que eles disseram que existia dolo eventual, mas os ministros disseram o seguinte: quem tem que decidir se é caso de dolo eventual ou se é caso de culpa, são os jurados. Foi essa a discussão. Só para concluir, para tentar ficar um pouquinho mais claro, porque é complicado, né? A questão jurídica sempre é meio complicada, chata, digamos assim, de traduzir, né? Mas o Tribunal de Justiça entendeu o seguinte: olha, essa situação aqui é uma conduta culposa, tá? Então, não haveria julgamento pelos jurados. O juiz sozinho que ia julgar. O STJ disse o seguinte: olha, quem tem que decidir se isso é culposo ou se isso é doloso são os jurados. Então, por isso que vai ter o júri. Quero agradecer já de antemão, dizendo que chato é a gente não entender. E eu acho que com a explicação ficou muito claro, inclusive com os exemplos que foram usados aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Bom, quem é crítico à utilização do tribunal do júri, nesse caso da Boate Kiss especificamente, afirma que a probabilidade de os jurados terem um envolvimento muito próximo ao caso prejudicaria um julgamento mais justo, né? Fico imaginando na cidade de Santa Maria, uma cidade grande hoje, mas que há uma proximidade, né? Uma cidade que vive ainda o luto da tragédia. E alguém ali no júri conhece ou é próximo de alguém, enfim. Como é que tu analisa essa questão? Realmente há essa chance de o envolvimento, a emoção ali prejudicar o julgamento? Todos os casos do júri que tem uma grande comoção, eles de certa forma contaminam o julgamento, né? Eu não tenho dúvida de que nesse caso vai acontecer isso. Não que não acontecesse em outras cidades. Por exemplo, eu tive aqui falando outra vez no caso do menino Bernardo, né? O caso do menino Bernardo foi um fato que impactou tanto a localidade, tanto a cidade, quanto as outras cidades, né, próximas, ou até mesmo o Brasil inteiro, né? No caso da Boate Kiss é a mesma coisa. Acredito que, sim, sem dúvida nenhuma, o fato do júri ser em Santa Maria tem um impacto muito maior, porque eu vejo que ainda é algo muito complicado de ser tratado na cidade, né? Eu tenho alguns processos lá em Santa Maria e eu percebo isso, né? Que a cidade ainda sofre com essa tragédia que aconteceu, com essa situação que aconteceu, enfim, e é um assunto de difícil conversa, digamos assim, né? Então, de certa forma, sem dúvida nenhuma, tem uma contaminação do júri nessa questão aí. Enfim, mas isso é uma outra discussão, né? Poderia haver uma possibilidade de desaforamento caso isso tivesse acontecido num determinado momento do processo. No início da nossa conversa, a gente relembrou 6 anos do incidente. Muitos criticam a demora da justiça em julgar o processo como esse, com um clamor popular. Essa demora é normal ou ela traz mais injustiça, até para que as pessoas possam entender o processo? Essa demora ela acaba sendo normal justamente em virtude de toda essa discussão que se tem se é um dolo eventual ou se é um dolo direto, ou, perdão, se é um dolo eventual ou se é uma culpa, né? Então, isso traz como consequência uma discussão. Quer dizer, muitas vezes costuma-se atribuir aos advogados a culpa pela demora. Numa situação dessa, a diferença de punição de uma conduta culposa para uma conduta dolosa é muito grande, né? Então, a ponto de que a conduta culposa, por exemplo, admite que o sujeito não venha a ser preso e venha a praticar e venha a realizar serviços comunitários, por exemplo. Enquanto que num crime doloso da forma como foi denunciado inicialmente, a pena mínima partia de 12 anos e podia ir a 30. Né? Então, quer dizer, cumpre justamente a defesa no momento que tem uma situação tão discutível como essa e diante de uma comunidade tão impactada pelo fato, de buscar, por meio dos recursos, uma alteração daquele entendimento, de que a conduta seria dolosa para que fosse culposa. E não está tão errada a defesa, tanto é que o próprio Tribunal de Justiça entendeu que a conduta seria uma conduta culposa. E aí o STJ disse, olha, quem tem que decidir é o júri. Ok, entendimentos jurídicos diferentes, mas sem dúvida nenhuma que fazem parte do processo. O processo ele acaba sendo lento, né? Aos poucos os processos criminais eles vêm sendo cada vez mais rápidos e mais céleres, mas ainda se tem algumas questões de morosidade, de pauta, enfim, e que de fato acabam acontecendo. E mais, nesse caso, a quantidade de crimes imputados é muito grande, né? A quantidade de mortes, quantidade de pessoas que se machucaram, consequentemente a quantidade de testemunhas
testemunhas é absurda, foram centenas de testemunhas ouvidas, não tem como ser em menos desse período de 6 anos para a gente estar nessa situação do processo, porque centenas de pessoas ouvidas, a gente precisaria ter um juiz específico para esse processo, para que se pudesse ter um processo mais célere, o que não é adequado, né? Os processos eles têm que entrar dentro, né, do funcionamento normal que os cartórios, que as varas, enfim, estabelecem. Bom, segundo a maioria dos ministros, os acusados estavam cientes dos riscos de que a boate poderia pegar fogo e a gente já falou sobre essa possibilidade. Quais os elementos do processo foram os mais fortes para que os ministros pudessem tomar essa decisão? Pelo que eu vi, basicamente foi o voto do relator que acabou conduzindo todos os outros, né? Mas, enfim, a questão de que havia uma repetição nesse tipo de conduta de utilização dos fogos, isso me pareceu como algo referente ao convencimento do ministro. A questão da inicial dificuldade das pessoas poderem sair do local quando começou a pegar fogo, que em tese houve um bloqueio da possibilidade de saída das pessoas, o fato de, segundo o ministro, que os exaustores não estavam ligados e, consequentemente, não houve possibilidade de dissipação da fumaça, o fato de, enfim, do tipo de material utilizado que acabou pegando fogo e emitindo a fumaça tóxica, enfim, foi um conjunto de elementos, pelo que eu percebi do voto do relator, que levou-os a acreditar que, de fato, houve uma soma de situações com a qual se demonstrou, a partir delas, na visão deles, que aparentemente existe uma questão de dolo eventual que deve ser decidida pelos jurados se é ou não é. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Felipe de Oliveira, advogado criminalista, que nos ajudou, né, nesse primeiro momento a tornar mais fácil o entendimento de todos de como é esse processo do júri popular, que não é uma novidade, porque a gente acabou de assistir, pelo menos nos últimos meses, ali nos últimos dias, o caso Bernardo. Exato, que novamente retorna, né, essa situação, e acho que ficou bem claro. Chato é não entender. Hoje eu acho que a gente ficou bem claro. E as peculiaridades de cada processo criam situações novas que não adianta, que a gente precisa traduzir para que se democratize cada vez mais o judiciário, a justiça no Brasil, né? Doutor Felipe, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Prazer sempre estar aqui.